já te agradecemos, certo da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, somos irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Quantos trouxeram a Bíblia? Amém. Abra comigo livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. Estamos felizes. Mais um domingo que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco, que vieram adorar o Senhor. Hoje, domingo, culto da família. O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos. Livro de Neemias, capítulo 1. Aleluia. Os irmãos se encontrarem, para nós estamos fazendo a leitura da palavra do Senhor todos juntos. Neemias. Aleluia. Para ficar mais fácil, irmãos, abrem lá em Salmos, volta um pouquinho. Você vai voltar um pouquinho para trás. Você vai encontrar Jó, você vai voltando. Amém, Jesus. Você acha Neemias. Antes de Jó. Isso. Glória a Deus. É fácil que Salmos todo mundo conhece, né? Abriu os Salmos ali, se volta um pouquinho para trás ali, Jó ia do ladinho. Capítulo 1. Capítulo 1, amém? Amém. Que diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiliseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, senti-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, fiel, aliança e misericórdia com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, lá eu os reunirei. Eu os trarei para o lugar em que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, ó, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência a este homem. No mês de Missã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei
Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Esta tristeza só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levaria a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Trás-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para que as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar, visto que a bondade e a mão de Deus estava sobre mim. O rei atendeu os meus pedidos. Amém? Até aí, pode sentar, senhores. Eu fiz uma leitura mais extensa para os irmãos entenderem melhor, para nós tirarmos algumas lições aqui nesta noite de Neemias. Nós vemos aqui essa passagem que vai nos relatar acerca de Neemias, que era um copeiro do rei Artaxerxes, que vivia num palácio que estava bem tranquilo, ia tudo bem com ele, até o momento que a Bíblia vai nos dizer que ele recebe a notícia de um dos seus irmãos, que Jerusalém estava toda destruída, os muros tinham sido derrubados, os portões tinham sido queimados, o povo estava em grande miséria e vergonha. Quando ele recebe essa notícia ruim, quando ele recebe esta palavra, a Bíblia diz então que ele chora muito e se coloca em oração e jejum. E é isso que me chama a atenção, porque eu estava meditando com o Senhor e falando com Deus. E o Senhor falava muito forte no meu coração acerca de um propósito, de uma posição. Hoje ainda conversava um pouquinho com o irmão Clécio, o diácono Clécio, que muitas vezes nós temos que tomar uma decisão, uma posição e uma atitude. Diga comigo: decisão, posição e atitude. Não importa o que você esteja vivendo, o que você esteja passando, se você não tomar uma decisão, se você não se posicionar, e se você não tiver atitudes, não vai dar certo. Você vai continuar vivendo na mesmice. As coisas não vão mudar. Isso serve em qualquer área da nossa vida. E quando nós olhamos então para esta passagem que nós lemos, quando nós olhamos aqui para Neemias, ele recebe uma notícia horrível. E quantos de nós recebemos notícias horríveis? Ou situações que sobrevêm sobre nós, que são situações que nos deixam com mal-estar, nos deixam abatidos, nos deixam entristecidos, angustiados. De várias áreas, muitas vezes nós ouvimos coisas que vêm e nos abalam. Neemias estava muito bem, mas quando ele recebe esta palavra, a Bíblia diz então que ele chora muito, porque ele se angustiou. Ele estava bem, a posição que ele se encontrava era boa,
mas ele chora por causa do seu povo. Ele chora porque o lugar que era o sepulcro dos seus pais estava todo destruído. E a Bíblia diz então que ele faz algo muito importante para nós. Ele vai para a oração e para o jejum. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, a decisão dele é orar. A decisão dele é jejuar. É buscar ao Senhor em oração e em jejum. Tudo que nós vamos fazer, irmãos, qualquer coisa que você quer fazer, se você quer apresentar algo para Deus, se você quer apresentar algo na sua casa, se você quer fazer alguma coisa, você deve orar e jejuar. Porque o Deus Criador dos céus e da terra, é Ele que faz o impossível acontecer. Mas sabe o que tem acontecido em nossos dias? Pelos nossos dias ser muito corrido muitas vezes. Nós queremos fazer muitas coisas, mas não buscamos aquele que pode dar o resultado correto das coisas. Aquele que pode fazer funcionar aquilo que você quer fazer. Porque muitas vezes nós não oramos e não jejuamos pela atitude que vamos tomar, pela posição que queremos tomar, por aquilo que nós decidimos em fazer. Muitas vezes nós queremos fazer e não oramos, não jejuamos. Queremos algo, mas não perguntamos se é da vontade do Senhor. Simplesmente fazemos. Simplesmente agimos. Mas tudo que nós for fazer, o correto seria orar. O correto seria jejuar. A igreja primitiva, depois da morte de Cristo, depois que ele foi assunto aos céus, depois que começou do batismo do Espírito Santo em Atos 2, que a igreja começa a caminhar, a igreja primitiva, eles se reuniam no templo, a Bíblia diz, todos os dias em oração, todos os dias perseverando na palavra, na doutrina, todos os dias havia singeleza de coração, eles repartiam uns com os outros, quem tinha vendia e ajudava quem não tinha, e a Bíblia diz que o Senhor acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos. Ou seja, havia uma perseverança de oração e jejum. Hoje muitas vezes, irmãos, infelizmente, muitas pessoas acham que o culto começa depois da oração, mas o culto já começa na oração. Não é, o culto já começa na oração, não é depois da oração. Porque às vezes nós achamos que a oração não faz parte do culto, mas o principal do culto é a oração. O principal do culto é quando nós dobramos os nossos joelhos ali e chegamos diante do Senhor e apresentamos a nossa vida a Ele, apresentamos tudo que estamos vivendo e pedimos que Ele venha falar conosco, que venhamos entender a Sua vontade, que nós venhamos apresentar a Ele o que nós estamos vivendo, passando, o que tem acontecido com nós. E muitas vezes nós vemos muitas pessoas frustradas porque vêm para a igreja e acham que o pastor tem que abençoar o presbítero, o evangelista. Não, você tem a obrigação, pastor, de me abençoar. Eu vim aqui porque eu quero a minha bênção e tu tem a obrigação. Não, você tem toda a liberdade de ir direto àquele que pode te dar aquilo que o homem não pode te dar. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor, para ser igreja aqui nesta noite e unir a nossa força, porque como foi lido aqui, nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade. Existe uma batalha grande, e como igreja nós viemos aqui interceder, nós viemos aqui batalhar, nós viemos aqui apresentar na nossa casa em oração, o nosso lar, viemos adorar o Senhor. No momento da oração é o momento de apresentar tudo a Deus, pedir para Ele falar. No momento de louvor é elogiar o Senhor, é adorar, é pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Nós precisamos entender isso. A dinâmica de um culto, de um momento que nós viemos à casa de Deus. Neemias, quando ele ouve isso, a Bíblia diz que então ele ora, ele começa a jejuar. E é interessante que no versículo 5 diz assim: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel em aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel.
Olha o que Neemias fez. Ele começou a orar ao Senhor, não por ele. Ele estava triste, ele estava angustiado. Mas a preocupação dele eram os irmãos dele. Era o povo que estava sofrendo. Era o povo que estava lá passando por vergonha, dor e grande miséria. Nós como igreja, irmãos, nós precisamos nos reunir aqui e orar ao Senhor e pedir: Senhor, tem misericórdia, Deus, daquelas pessoas que estão em grande miséria, dor, que não te conhecem, que estão na droga, que estão na prostituição, que estão sofrendo. Esse deve ser o nosso desejo. Mas muitas vezes nós olhamos para nós e oramos só pelas nossas causas, nossos desejos e os nossos propósitos. E muitas vezes Deus quer fazer em nós, mas Ele quer que primeiro nós venhamos ter um sentimento de agir com os outros, para que depois aconteça em nós. Quando Neemias ele ora em propósito dos seus irmãos. Ele não se coloca ali na oração dizendo: Senhor, estou aqui, me usa, Senhor, eu vou lá, vou acabar com os inimigos, vou restaurar tu. Não, ele está intercedendo pelos irmãos. O clamor dele é a intercessão, a oração dele é a intercessora, é buscar por aqueles que estão passando por dor, por sofrimento. Nós devemos orar, irmãos, por aqueles que estão sofrendo. Aqueles que não conhecem Jesus: ah, pastor, mas eu também estou sofrendo. Mas você tem alguém, queridos, que está do teu lado, que ele disse para ti: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus não disse que nós não teríamos aflições. Ele disse: você não tem aflição, mas tem de bom ânimo. Por que eu tenho bom ânimo, Senhor? Porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco. Se o Senhor Jesus está conosco, irmãos, você pode passar o que for, você não pode perder o ânimo. Porque quando nós perdemos o ânimo, nós desanimamos, nós não fazemos mais, não oramos, não jejuamos, não desejamos mais a presença do Senhor. Quando Neemias ele começa a interceder, olha o que ele diz: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ele se coloca junto com o povo. Ele se coloca junto com o povo e diz: Senhor, nós temos pecado. Mas ele estava trabalhando no palácio. Ele não estava fazendo nada de errado. Mas ele se coloca junto com o povo. O seu clamor, a sua intercessão era pelo povo que estava lá fazendo coisas erradas. Irmãos, nós temos que orar pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, por aqueles que trabalham conosco, e se colocar lá: Senhor, perdoa, meus familiares estão comigo, que não te conhecem, então me usa, Senhor, no meio deles, na minha rua, no meu trabalho, Senhor, eu quero me arrepender, Senhor, aqui, eu quero me colocar reconhecendo que nós somos falhos, Senhor. Mas hoje, nos dias que nós vivemos hoje, muitas vezes, é mais fácil nós apontar para os erros, para os problemas, para aqueles que trazem problemas, e nós acabamos trazendo mais problemas, quando nós deveríamos interceder para que o Senhor viesse trazer a solução. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Olha a oração dele: não temos obedecido os teus mandamentos e aos decretos da lei que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecer os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias está trazendo diante do Senhor o seu pecado, a maneira que ele se encontrava, mas também está trazendo aquilo que o Senhor promete quando nós reconhecemos o nosso estado, quando nós reconhecemos de que maneira nos encontramos, quando nós reconhecemos quem é Deus e o que Ele pode fazer quando nós nos humilhamos. Ele começa a colocar isso, e o nome do Senhor, ele diz: teu nome será glorificado, Senhor. O Senhor será exaltado quando nós obedecemos os teus decretos, a tua palavra. Nós temos que obedecer, irmãos. Por que às vezes não tem resultados? Porque às vezes falta obediência. A nossa obediência ao Senhor. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os ganhaste, os resgatastes
com o teu grande poder. Ele vai orando, ele vai declarando ao Senhor aqui a grandiosidade de Deus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concede-lhe a benevolência. Neemias vai se humilhando. A sua oração é essa. O que nós fazemos, irmãos, quando nós recebemos uma notícia ruim? Quando algo ruim vem? Qual é a nossa posição? Nós vamos orar, vamos jejuar? Ou nossa vontade é largar tudo de mão? Ou nossa vontade é subir? Porque às vezes a vontade é essa, né? Não aguento mais, vou largar tudo, eu vou deixar tudo. Quem nunca passou por isso? Mas a melhor coisa, irmãos, é fazer o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, que é bem conhecido, você conhece 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Entra para o teu quarto, vai para a oração, ora o Senhor, não sai de lá enquanto Ele não falar contigo. Se necessário, chaveia a porta do quarto e joga a chave pela janela. Aleluia. Quando você não aguentar mais, você começa a gritar na janela para alguém vir abrir a porta do quarto. Aí você não tem como sair de lá. Pastor, eu queria orar com os... Não, chaveia o quarto. Dá um jeito de ficar ali com o Senhor até Ele falar contigo. Porque Ele fala, irmãos. Quem é que já ouviu Deus falar? Olha, tem muita gente que não ouviu o Senhor falar. Ele fala conosco, irmãos. Mas muitas vezes está faltando mais nós orarmos mais, nós intercedermos mais, porque muitas vezes nós queremos o quê? Nós, às vezes não é porque não sabemos, às vezes. E o Senhor conhece nós, Ele sabe, às vezes nós não sabemos nos posicionar. Mas quando nós nos posicionamos e reconhecemos quem nós somos, quem é Deus, o que Ele pode fazer, e que o nome dEle possa ser glorificado, exaltado, irmãos, coisas sobrenaturais acontecem. Coisas poderosas acontecem. Aí no capítulo 2 que nós lemos, que eu dei continuidade, vai nos dizer assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei, nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Olha só, o rei Artaxerxes, um nome bom para botar no filho, né, quem quiser Artaxerxes. Fez uma dica aí. Ele vai até o rei, ele está triste o seu semblante. E a Bíblia vai dizer então, olha só, nunca antes tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser de coração. Olha que coisa tremenda aqui, a oração de Neemias fez o rei olhar para ele e ver que ele estava triste. Um copeiro naquela época que servia vinho para o rei era como nada. Por quê? Porque o que o copeiro fazia naquela época? Ele não somente servia o vinho para o rei, ele tomava antes, para ver se não estava envenenado. Se tivesse envenenado, era ele que morria, não era o rei. Então o copeiro para o rei não era nada. Era alguém que provava o vinho antes de dar para o rei, se morresse. Mas aquele dia, por causa da consagração de Neemias, por causa da sua busca, o rei olha com olhos de misericórdia para ele e diz: Neemias, eu nunca te vi triste na minha presença. Até porque Neemias deveria servir sempre com alegria ao rei. Deveria ser alguém que estava sempre alegre, mesmo sabendo que podia uma hora provar o vinho e morrer se tivesse veneno. Mas estava sempre alegre. Estava ali alegre fazendo o seu trabalho. Até o momento em que então ele sabe aquela notícia e ele entra um dia triste na presença do rei, angustiado. E o rei olha para ele com olhos de misericórdia: Neemias, o que tu tem?
Tu não está doente. Isso aí eu vejo que é tristeza de coração. O rei olhar dessa forma para Neemias é algo sobrenatural, que é um poder sobrenatural de Deus agindo na vida de Neemias. Irmãos, tem coisas que você só vai conseguir fazer movimentar na sua vida quando você colocar em oração e jejum um propósito fixo diante de Deus. De oração e jejum vai vir a resposta. Nós vamos entender o propósito de Deus quando nós fazer isso. Quando nós mostrarmos a nossa dependência para o Senhor. Pode ver, o Senhor sempre fala, antes de Jesus escolher os seus discípulos, ele vai para o monte orar. O Senhor diz: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Sempre Ele manda se preparar. Sempre Ele manda nós estarmos no momento de preparação para depois algo acontecer. Amém? Amém, irmão? Você está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Eu espero que você entenda isso. Vocês estão me olhando apavorado. Eu sei que é forte até para mim. Eu fiz um propósito com o Senhor agora esses dias, irmãos. Todos os dias eu estou levantando mais cedo para mim orar e ter um momento, um devocional com Deus, uma oração em palavra com o Senhor de manhã. Mas eu já levanto com sono. Aí eu levanto correndo com sono, vou lá, jogo uma água no rosto, escovo os dentes e vou lá para a rua. Estão frios, eu boto 2 casacos, calço e fico lá. E o gatinho vem na minha volta: eu saio daqui, gatinho, deixa eu orar, deixa eu ler, eu quero ter um momento com Deus aqui. Até porque nossa casa é pequena, então eu preciso ir lá para fora. Não acordar os outros. Aí assim, o gato, eu acho que até o inimigo está usando o gato, eu saio daqui. Eu quero orar, eu quero meditar na palavra. Então nós temos que criar algo. Eu tenho notado que os dias têm sido diferentes no trabalho. Eu tenho notado que coisas diferentes têm acontecido. Mas não é por causa de mim, é por causa da entrega, da confiança no Senhor, de reconhecer que nós precisamos ser dependentes, de ter intimidade com Deus. Mas isso tem passado o tempo, tem se perdido. É mais fácil nós levantar de manhã muitas vezes e olhar o WhatsApp, quem mandou mensagem, ver o Facebook e curtir: acordei, bota lá no status, né? Estou tomando café, né? A gente, a tecnologia está lá. Mas quando nós deveríamos, não, agora de manhã a primeira coisa: Jesus, eu nem quero, eu vou deixar no silencioso, eu vou para a oração, nem se possível, nem bota o celular junto. Eu levei agora essa semana de manhã junto lá, deixei no silencioso, fui trabalhar, a primeira vez esqueci o celular em casa, parece que estava faltando uma parte de mim, né? Tão acostumado que estava com o celular. Eu disse: meu Deus, esqueci o celular em casa, nunca esqueci. Já é Deus trabalhando, Deus. Então nós vemos o agir do Senhor nas nossas vidas. Quando nós começamos a querer depender dEle. Quando nós começamos a querer ouvir a sua voz. Hoje, muitas vezes, nós viemos para a igreja e achamos que está bom. Pegamos a Bíblia no culto e parece que está bom. Mas não, nós temos que entender que temos que ter todos os dias um momento com o Senhor. Aqui, quando Neemias recebeu essa palavra, ele ficou, a Bíblia diz que ele começou a orar e jejuar, ele ficou ali por muitos dias fazendo isso. Até tem uma pregação que eu tenho um esboço ali que eu marquei até quantos meses ele ficou orando e jejuando, mas aqui o tempo não permite eu me estender nisso. Eu nem peguei ali já. Mas quando nós olhamos, irmãos, nós vemos que Neemias, ele então decide orar e jejuar. E orar e jejuar, irmãos, não é vontade, é decisão. Porque é difícil. Eu gosto de orar, então me ensina, porque às vezes eu não gosto. E é difícil, eu estou lá: Jesus me ajuda. Às vezes eu estou com sono, estou cansado. E não é fácil, irmãos, todo dia. Tem dia que está bom, parece que o céu se abre, a glória desce, parece que tu sobe, não sei, é uma coisa tão boa. Mas tem dia que é uma batalha. Parece que Deus nem está te ouvindo, tu te levanta, parece que está derrotado. Lê a Bíblia, parece que nada flui, parece que está derrotado. Mas é aquele dia que parece que mais Deus vem com a sua presença e age nas nossas vidas. Glória a Deus. Esse que nos deixa, meu Deus, que negócio é esse? Que parece que quando o Senhor não está
próximo, não está me ouvindo, daí que parece que a coisa acontece. Mas, meu Deus do céu. Aí nós vamos olhar, irmãos, Neemias, então ele se posiciona, o rei, eu vou correr aqui para ir para o final. E a Bíblia diz então que o rei dá cartas para ele pede cartas e vai para ir construir os muros. Estava tudo bem com Neemias. Mas quando ele começa a ir, ele começa a declarar o que ele ia fazer. Aí se levanta. Capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim: quando, porém, Sambalate, Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Quando souberam o que Neemias ia fazer, se levantou inimigos para zombar deles. Tudo que nós vamos fazer diante do Senhor, irmãos, te prepara, porque vai vir zombadores, vai vir gente querer te impedir, vai vir gente querer te entristecer, vai vir gente querer fazer você olhar da mesma forma que estão olhando para o teu projeto, para o teu propósito. E aí se você começar a olhar como eles estão olhando, você não vai adiante. Agora, se você olhar como Deus disse que é, você vai conseguir ir em frente. Amém. Quando Moisés mandou os 12 espias espiar a terra, eles voltaram e 10 dos seus olhos disseram: nós somos como gafanhotos, aos seus olhos e aos nossos. Eles nem sabiam como é que os caras estavam olhando para eles, mas é isso. Não, nós somos como gafanhotos, aos seus olhos e aos nossos. Nós somos pequenininhos diante daqueles homens. Mas Josué e Caleb não estavam olhando como os demais, estavam olhando como Deus disse. E eles disseram: se Deus falou que vai nos entregar aquela terra, ela já é nossa. Se Ele falou, já é nossa. O problema é que se eles fossem com os outros, o povo começou a chorar, começou a se apavorar e prantear, a Bíblia diz. Mas Josué e Caleb não, eles estavam acreditando na visão que o Senhor tinha dado para Moisés e dito: vocês vão possuir a terra. Amém. A promessa era deles. O Senhor disse que era deles, mas não era de barbada. Eles iam ter que lutar, eles iam ter que acreditar que o Senhor era com eles. Então nada que Deus vai nos dar, irmãos, é de barbada, de bandeja. Tudo tem um preço. Verdade, Jesus. A salvação já veio para nós, olha. A porta abriu, agora nós temos que entrar, né? Ninguém conseguia abrir a porta. Jesus foi lá e abriu. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alta a baixo. Agora nós temos livre acesso. Mas agora nós temos que fazer algo. Não adianta você agora: Senhor, me ajuda, eu não consigo. Não, agora é a tua vez. Eu já fiz a minha parte. Então nós precisamos, irmãos, entender que quando você começar a se posicionar, a orar, a jejuar, a buscar ao Senhor, vai também se levantar inimigos. Vai vir momentos que você vai estar desanimado. Tem dia que nós chegamos em casa cansado, quebrado. Eu acho que todo mundo é assim. Aí você vai tomar um banho, dá aquela esticada. Aí que vontade de ficar em casa, né? Hoje eu acho que eu fiquei em casa descansando, dá aquela esticada. Você sabe. Aí vem aquela palavra, quando a palavra de Deus vem, a gente dá um pulo. Nosso descanso é aqui. É isso, verdade. O descanso não é aqui, amém? Já levanta. Vamos lá, toma um fôlego. O descanso não é aqui, vamos continuar. Não dá para parar. Mas quem sabe se eu fosse um membro, Jesus. E se eu fosse mesmo, eu tivesse compromisso, eu podia ficar em casa hoje. Irmãos, às vezes nós pensamos em dar aquela descansada. Antes de eu ser pastor, lá no começo, às vezes até tinha... Era difícil eu faltar um culto, eu acho que... Não lembro, porque quando eu me entreguei, as pessoas todo mundo me chamavam de fanático. Esse rapaz não é fanático. Minha mãe dizia que eu era fanático, meu pai. Tu não se tornou que esse crente fanático. Assim, não, só tem culto de terça a domingo. Só não tinha segunda. O resto tudo. Estava todos os dias na igreja. Eu saía da minha empresa 5 horas da tarde, 5h30, eu pegava a bicicletinha que tinha, era um pau, chegava em casa, mas já está pronto, tomava banho, já saía, vamos para o culto, já pegava minha bibliazinha, ia para lá, já tinha meia hora de oração, quando tinha dia que era 1 hora de oração. E você acha que eu dizia que estava cansado? Como é gostoso o primeiro amor ali. Por isso que Apocalipse 2 diz: arrepende de onde caíste e retorna. Volta às primeiras obras, o primeiro amor. Amém. Aquele desejo, a gente não olhava nada, né? A gente não via defeito em ninguém, tudo era bom.
Tudo parecia tudo anjinho na igreja, tudo Deus. Porque para aquele primeiro amor, é tudo gostoso. Mas quando o tempo vai passando, as coisas vão acontecer, a gente começa a ver defeito, já começa a olhar, já começa... A coisa parece, já não é mais a mesma coisa. O irmão antes parecia um anjinho, agora parece um anjo diferente. Já começa a olhar outras coisas. O tempo vai passando e as coisas vão mudando. Quando nós deveríamos procurar manter a posição, quando a Bíblia diz que Caleb vai até Josué, depois de 45 anos, já estava com 85 anos de idade. A minha força é a mesma, a minha fé é a mesma, para entrar, guerrear, lutar e tomar posse daquilo que o Senhor prometeu. Eu disse, meu Deus, passou 10 anos, 20 anos, já está ali. Vai querer se entregar, querer ser jubilado, que negócio é esse? Os caras estão ali firmes, clamando, buscando. Então, quando nós vemos os exemplos da Bíblia, irmão, nós vemos que nós precisamos perseverar no Senhor, nós precisamos ter a visão que Deus tem nos dado e acreditar nela, se consagrar naquela visão, naquele propósito. Pastor, eu quero cantar, eu quero louvar o Senhor, eu quero que na hora que eu louvo, eu sinta Deus agindo. Nós temos orado e jejuado por isso. Na hora eu quero pregar, pastor, tu tem estudado a Bíblia, tem ensaiado os louvores, tem jejuado, tem orado por isso? Para que nós venhamos deixar o Senhor agir, irmãos. Nós precisamos buscar, precisamos estudar, precisamos louvar. Também nós vamos jogar tudo para Deus. Eu estou orando, estou jejuando, Jesus, e agora nada acontece. Mas o que tu está fazendo também? Tem que fazer a tua parte. Eu tenho a Bíblia, o Senhor diz tudo. Mas nunca leu nenhum rodapé da Bíblia. Aí não adianta nada. Né? Não adianta nada. Aí no capítulo 6 de Neemias, para me encerrar, você conhece muito bem que diz assim: quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que havia reconstruído o muro, que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda tivesse colocado as portas nos lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes, da mesma maneira, todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Neemias estava decidido. Vamos lá hoje, tem um churrasquinho, esse negócio de propósito, está lá todo domingo, lá apresentando tua casa, tua família, é bobagem. Vamos aproveitar, vamos lá para o shopping, né? Hoje tem um filme, um cinema lá que é uma benção. Não, mas eu estou num propósito. Não, esse negócio de propósito aí, deixa para lá, já está ganho, já está tanto tempo. E tem gente que troca, deixa. Não que você não possa sair, mas às vezes quando você coloca um propósito no Senhor, quando você coloca uma meta diante de Deus, te prepara, porque algumas coisas vão vir para querer te tirar disso. Porque o inimigo, ele sabe que todo crente, todo cristão, toda aquela pessoa que faz um propósito diante de Deus e cumpre, Deus é benevolente, como diz a Bíblia aqui, através de Neemias, para cumprir as suas promessas. E para me encerrar, no capítulo 6, versículo 12, diz assim: percebi que Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Até profecia paga tinha contra Neemias. Até profeta levantou, chegou marchando lá e disse assim: eu estou falando contigo, meu servo, desce daí, para com essa obra e tal. Imagina se ele tivesse acreditado. Irmãos, quando Deus te dá uma direção, Ele fala contigo, não é Deus de confusão. Se Deus falou, Ele não vai dizer o contrário, vai usar outro para dizer outra coisa. Não é, alguém está mentindo.
Deus não é Deus de confusão. Se Ele falou que é A, é A. Se Ele falou que é B, é B. É X ou é Y, não tem essa. De dizer, mas Deus falou tal coisa. Não, quando Deus fala alguma coisa, Ele é fiel para cumprir, vai até o fim. Quando alguém vem me dizer alguma coisa que eu vejo que não está batendo aquilo que Deus já mostrou, já falou, digo, tem alguma coisa que está errada aí. Não é Deus, é gente que está deixando falar pelo coração. O coração está cheio de tantas coisas, às vezes quer falar coisa para a gente e às vezes não tem nada a ver com o que Deus já decretou para você. Então cuidado, queridos, nesses dias nós temos que ter esse cuidado. Cuidar para não sair do propósito, orar, jejuar, buscar no Senhor a direção, não deixar de cumprir os propósitos que você tem feito com Deus. Nós podemos ser, irmãos, um povo muito abençoado na presença do Senhor. Mas para isso nós temos que tomar uma decisão, uma posição e atitudes como fez Neemias. Amém? Quando você decidir algo, se posicione. Porque às vezes a gente só vem na mente, mas eu vou fazer tal coisa, mas te posicionou, qual é a tua estratégia? O que você vai fazer para alcançar isso? E o que você está fazendo? Qual é a tua atitude? Muitas vezes a pessoa pensa coisa boa, né? Quer fazer, mas não toma uma posição ali e não tem atitude, nunca vai dar certo. Então nós precisamos fazer isso. Se coloque em pé, por gentileza. Nós vamos estar orando. Glória a Deus. Nós vamos estar orando neste momento. Vamos apresentar nossa casa, nossa família diante do Senhor. Eu queria que você apresentasse neste momento a sua casa, a sua família, o seu lar. Que você viesse ser um intercessor na sua casa, na sua rua, pelos seus filhos, pelos seus parentes. Que você venha rogar essa misericórdia ao Senhor, para que Ele venha agindo através das nossas vidas. Vamos orar. Senhor, queremos, Pai, nesta noite render graças diante do Senhor. Reconhecemos, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. E rogamos, Senhor, pela Tua misericórdia, meu Deus. Pedimos, Senhor, que a Tua graça nos envolva, que Teu Espírito Santo venha agir sobre nós. Senhor, para que nós venhamos, Pai, nos colocar cada dia mais num propósito, Senhor, firmado contigo, de oração, de jejum, de estudo da Tua palavra, de entendimento. Fala com a Tua igreja nesse dia. Nós precisamos cada vez mais ouvir a Tua voz, Pai, porque estamos ouvindo muitas coisas, estamos, Pai, ocupados com muitas coisas, mas muitas vezes, Senhor, essas coisas só têm nos arrancado, nos tirado de Ti, dos Teus propósitos, da Tua vontade. Mas nesta noite, Senhor, nós aqui estamos juntos, reunidos, Pai, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, ouvimos os louvores, Senhor, que foram entoados a Ti, Senhor. Deus maravilhoso, e nós entendemos que o Senhor está presente aqui, Senhor, no nosso meio, em espírito e verdade, agindo sobre nós, Senhor. E como diz a Tua palavra, antes que houvesse de eu sou, e operando eu, quem impedirá? Senhor, faça segundo o Teu querer, a Tua vontade. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, o nosso lar, os nossos familiares, Senhor, e que o Senhor cumpra a Tua vontade, que o Senhor cumpra os Teus propósitos, Senhor. Que nesta noite, meu Pai, nós venhamos sair daqui, Senhor, aleluia, com o nosso coração, Senhor, alegres, porque o Senhor tem falado conosco. Que venhamos sair daqui com a nossa mente, Senhor, meditando em tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Porque não nos conformamos, Senhor, com este século. Não nos conformamos com tudo que tem acontecido. Mas renova, Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente na Tua presença. Para que nós venhamos experimentar, Senhor, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nesta noite, nós oramos e entregamos tudo diante de Ti, Senhor, para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos.